E aí, pessoal, estamos de volta aí, né? Que é o Elias, para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Revolução Russa, certo? Então é uma aula para o nono ano. Na aula passada a gente falou mais sobre o contexto da Rússia no final do século XIX, né? E um pouco sobre o ensaio geral. E hoje a gente vai discutir mais sobre as revoluções russas de 1917, né? Então, assim, façam as anotações de vocês, né? Leiam o capítulo e não deixem de enviar as dúvidas lá no Google Class, tá bom? Então, sem mais demora, vamos para o nosso vídeo. Frente. Revoluções Russas de 1917. Primeiro, porque Revoluções Russas de 1917. Em 1917 você vai ter pelo menos duas revoluções russas, né? Uma em fevereiro de 1917 e outra em outubro de 1917. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a Revolução de Fevereiro, né? Sobre o contexto que leva a Revolução de Fevereiro. E aí, na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre a Revolução de Outubro e as suas consequências na Rússia, né? Pós-revolução. Então vamos lá. Primeira coisa, a Rússia, pessoal, ela participava da Primeira Guerra Mundial, né? A gente lembra lá, fazia parte da chamada Tríplice Entente. A Rússia fez aliança lá com a Inglaterra, com a França, para fazer parte da Entente. No entanto, a Rússia, pessoal, ela, na verdade, sofre muito nesse conflito. Por quê? Você tinha um exército extremamente despreparado, não possuía armas e munições suficientes, uma tecnologia bélica bastante inferior à que era utilizada, por exemplo, pelos alemães, né? E isso leva, na verdade, a um número cada vez maior de mortos, de russos mortos na guerra. Consequentemente, na própria Rússia inicia-se também um movimento cada vez maior de questionamento à participação da Rússia na guerra, e principalmente de mães, de irmãs, de mulheres, né, que passam a questionar a presença dos homens na guerra, né, ou mesmo a necessidade da Rússia estar na Primeira Guerra Mundial. E isso vai desencadear uma série de conflitos que levam à Revolução de 1917. Tá? Outro fator importante é a crise econômica, como eu falei. A crise econômica, a guerra, ela trouxe uma série de problemas. O principal deles, numa sociedade majoritariamente agrícola, dependente em grande parte da sua agricultura, com o envio cada vez maior de homens para os frontes de batalha, com o grande número de mortos, vai fazer com que a atividade agrícola ela caia, ela tem uma redução bastante acentuada, o que leva, por exemplo, à fome. Né? Então, fome é uma coisa que começa a se alastrar pela Rússia e a crise econômica batia a porta. Né? E não havia ainda previsões de quando essa guerra ia acabar ou de quando a Rússia, ou do que a Rússia teria a ganhar estando na guerra. É nesse contexto que eu falei que se desenvolvem essas manifestações, esses questionamentos. E aí, em fevereiro de 1917, uma série de rebeliões populares. Soldados passam a desertar, né? Desertar é quando você abandona os postos de batalha. Então, soldados se desertam dos frontes. Soldados dos quartéis passam a se rebelar contra os seus comandantes. E isso, né, leva justamente a um processo de fortalecimento dos soviets, né? Os soviets, liderados principalmente aí dos mencheviques, né, que tinham ali uma influência grande nesses soviets, passam a pressionar a Duma. Né? Os soviets, de certa forma, viram uma espécie de poder paralelo, né, em relação à Duma. E o Tsar Nicolau, né, vendo aquela situação, a pressão que era exercida pelos soviets, as diversas rebeliões que ocorriam, soldados, rebeliões populares, a crise de abastecimento, que eu já falei, a fome, né, se alastrando, então o Tsar não vê muitas alternativas senão renunciar. Então o Nicolau II ele renuncia ao cargo de czar e o poder é entregue a um governo provisório, liderado principalmente pelos mencheviques, e do qual é escolhido Alexandre Kerensky para liderar esse governo provisório. Só o governo provisório ele não duraria muito, né? Alexandre Kerensky, né? Ele governava de uma forma que, de certa forma, deixava muito a desejar, principalmente entre os membros do Partido Operário Social Democrata Russo, e principalmente os bolcheviques. Os bolcheviques criticaram muito o governo do Alexandre Kerensky. Também é importante destacar que o Kerensky manteve a Rússia na guerra, então assim, a Rússia permaneceu na guerra, e isso leva ao questionamento desse governo provisório. Como eu falei, a crítica que os bolcheviques faziam ao Kerensky era justamente o fato do governo majoritariamente ser liberal, né, ser um governo mais ligado aos liberais. Então, assim, além da manutenção da Rússia na guerra, né, apesar do governo provisório trazer algumas medidas mais progressistas, né, como, por exemplo, a libertação de presos políticos, muitos presos políticos do Tsar haviam sido perseguidos, né, estavam exilados em locais diferentes da Europa ou da Rússia, e o Alexandre Kerensky, né, o governo provisório, ele garante a libertação, né, e a anistia, de certa forma, desses presos políticos. Isso faz com que, por exemplo, o Lenin, né, o Vladimir Lenin, que estava exilado, voltasse para a Rússia, e é justamente a volta do Lenin que marca aí, de certa forma, uma erosão cada vez maior do apoio que os soviets tinham dado ao governo lá
governo provisório. Então, inicialmente os soviets eles apoiaram o governo provisório, a Revolução de Fevereiro, mas de acordo com que o Kerensky se mantinha dialogando ali com liberais, né, e tentando estabelecer uma via mais reformista e mantendo a Rússia na guerra, os soviets, né, principalmente o soviet de Petrogrado e, de certa forma, os bolcheviques vão passar a fazer uma crítica cada vez maior a esse governo provisório, né? Inclusive vai até ter tentativa de golpe, não dos bolcheviques ainda, mas esse governo ele passa a ser criticado principalmente com as chamadas teses de abril, que foi publicada lá pelo Vladimir Lenin em 1917, né? Abril de 1917, ele publica aí todo um texto, né? Toda uma análise do governo e as críticas que ele fazia a aquele governo estabelecido. Tá? E esse governo e as críticas elas se davam principalmente em relação à manutenção da Rússia na guerra, a defesa do poder entregue aos soviets, né? Então uma das palavras de ordem assim que as teses de Abril traziam era justamente todo o poder aos soviets. Então a ideia era entregar o poder aos soviets, né? Ao povo. Então tendo em vista que a maioria dos trabalhadores se tinham ali vamos dizer assim, né? A figura do soviet como símbolo representativo. Então esse soviet ele passava a se tornar o elemento aí de agremiação desses trabalhadores. Então todo o poder aos soviets, uma reforma agrária, né, eram defesas que eram colocadas ali nas teses de Abril, né? Então cada vez mais essas ideias elas vão ganhando espaço dentro da Rússia ao longo do ano de 1917, e aí em outubro de 1917 você vai ter uma nova revolução que toma o poder pelos bolcheviques. Então a gente tem um crescimento. O lema, né, fundamental era o chamado Pão, Paz e Terra, né, que era basicamente uma distribuição, né, de alimentos, tendo em vista que você tinha uma crise de abastecimento bastante grave, a retirada da Rússia na guerra e a reforma agrária, que prometia entregar aos camponeses, né, terra para que eles pudessem produzir. Então se tem aí um processo bastante complexo, né, de muitas forças políticas ali disputando o poder, né? E esse processo ainda vai se aprofundar ainda mais, porque aí, a partir de 1917, outubro de 1917, você vai ter o início do que a gente conhece como a Guerra Civil Russa, né? Que foi um dos conflitos bastante sangrento, com um número bastante alto de mortos, né? Pessoal, então por aqui, né, a gente vai parar por aqui, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre a Revolução de Outubro e a Guerra Civil e o desenvolvimento do regime socialista, tá? Faça as anotações, faça atividades, envie as dúvidas lá no Classroom, tá bom? Então, até a próxima, né? Obrigado por assistir. Tchau!